Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não é mais. Não é mais necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes, porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte de repetição. É que o mundo todo vivo tem a força de um inferno. O apartamento me reflete, é no último andar, o que é considerado uma elegância. Da minha sala de jantar eu vi as misturas de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma. Minha casa é uma criação apenas artística. A cópia é sempre bonita. O ambiente de pessoas semi-artísticas e artísticas em que vivo deveria, no entanto, me fazer desvalorizar as cópias. Mas sempre pareci preferir a paródia. Ela me servia. Levantei-me, enfim, da mesa do café, essa mulher. Não ter naquele dia nenhuma empregada iria me dar o tipo de atividade que eu queria, o de arrumar. Sempre gostei de arrumar. Decidida a começar a arrumar pelo quarto da empregada, atravessei a cozinha que dá para a área de serviço. Antes, porém, encostei-me à murada da área para acabar de fumar o cigarro. O bojo de meu edifício era como uma usina, a miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e cânions. Ali, fumando, como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista, provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias. Na porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada, sem me avisar, abrira um vazio seco. E foi numa das paredes que, num movimento de surpresa e recuo, vi o inesperado mural. Na parede caiada, contígua à porta, e por isso eu ainda não tinha visto, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua e de um cão que era mais nu do que um cão. Olhei o mural onde eu devia estar sendo retratada. Eu, o homem, e quanto ao cachorro, seria este o epíteto que ela me dava? O quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entrar nele era como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu criara em minha casa, o oposto da suave beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o oposto da minha ironia serena, de minha doce e isenta ironia. Era uma violentação de minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa e o escuro de dentro escapou-se como um bafo. Tentei abrir um pouco mais, porém a porta ficava impedida pelo pé da cama, onde esbarrava. Dentro da brecha da porta, pus o quanto cabia de meu rosto. E como o escuro de dentro me espiasse, ficamos um instante nos espiando sem nos vermos. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como os cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa.
Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Como ali, no quarto nu e esturricado, a gota virulenta. Numa limpa proveta de ensaio, uma gota de matéria. Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde? Atrás das malas, talvez. Uma? Duas? Quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez uma escuridão de baratas, uma imobilizada sobre a outra. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes o tremor anunciante das antenas. Depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi aparecendo, até chegar quase à tona da abertura do armário. Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é o mal, sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me não me impedia mais. A verdade já me ultrapassara. Levantei a mão como para um juramento e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Ao mesmo tempo, eu também havia fechado os olhos e assim permaneci, toda trêmula. Que fizera eu? Que fizera eu de mim? Com o coração batendo, as têmporas pulsando, eu fizera de mim isto, eu matara. Mas por que aquele júbilo? E além dele a aceitação vital do júbilo? Há quanto tempo, então, estivera eu por matar? Não, não se tratava disso. A pergunta era, o que matara eu? Esta mulher calma que eu sempre fora, ela enlouquecera de prazer? Mas foi então que eu vi a cara da barata. Um instante antes, talvez, eu ainda tivesse podido não ter visto na cara da barata o seu rosto. Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes do lado da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras, e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real. Eu nunca tinha visto a boca de uma barata. Na verdade, eu nunca tinha mesmo visto uma barata. Só tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência, mas nunca a defrontara, nem mesmo em pensamento. Cada olho reproduzia a barata inteira. Perdoe eu te dar isto, mão que seguro, mas é que não quero isto para mim. Toma esta barata, não quero que vi. Toma tudo isso para ti. Eu não quero ser uma pessoa viva. Tenho nojo e maravilhamento por mim, lama grossa lentamente brotando. Segura minha mão, porque sinto que estou de novo indo para a mais primária vida divina. Estou indo para um inferno de vida crua. Não me deixes ver, porque estou perto de ver o núcleo da vida. E através da barata, que mesmo agora revejo, através desta amostra de calmo horror vivo, tenho medo de que neste núcleo eu não saiba mais o que é esperança. A barata é pura sedução. Cílios pestanejando que chamam. Também eu, que aos poucos estava me reduzindo ao que em mim era irredutível, também eu tinha milhares de cílios pestanejando, e com meus cílios eu avanço. Eu, protozoária, proteína pura. Segura minha mão. Cheguei ao irredutível com a fatalidade de um dobre. Sinto que tudo isso é antigo e amplo. Sinto no hieróglifo da barata lenta a grafia do extremo oriente. E neste deserto de grandes seduções, as criaturas. Eu e a barata viva. A vida, meu amor, é uma grande sedução, onde tudo que existe se seduz. Aquele quarto que estava deserto
e por isso primariamente viva, eu chegara ao nada, e o nada era vivo e úmido. Foi então que lentamente, como de uma bisnaga, foi saindo lenta a matéria da barata que fora esmagada. A matéria da barata que era o seu de dentro, a matéria grossa, esbranquiçada, lenta, crescia para fora como de uma bisnaga de pasta de dentes. Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída. Desesperadamente procurava escapar. E dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede. Sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do imã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu último reduto, onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra. Até aquele momento eu não havia percebido totalmente a minha luta, tão mergulhada estivera nela. Mas agora, pelo silêncio onde enfim eu caíra, sabia que eu havia lutado, que havia sucumbido e que cedera. E que agora sim eu estava realmente no quarto. Eu, corpo neutro de barata. Eu, como uma vida que finalmente não me escapa, pois enfim a vejo fora de mim. Eu sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede, sou cada pedaço infernal de mim. Vê, meu amor, vê como por medo já estou me organizando, vê como ainda não consigo mexer nesses elementos primários do laboratório, sem logo querer organizar a esperança. É que, por enquanto, a metamorfose de mim e mim mesma não faz nenhum sentido. Ontem, sem aviso, houve o fragor do sólido que subitamente se torna friável numa derrocada. No desmoronamento, toneladas caíram sobre toneladas. E quando eu, GH até nas valizes, eu, uma das pessoas, abri os olhos, estava não sobre os escombros, pois até os escombros já haviam sido deglutidos pelas areias. Estava numa planície tranquila, quilômetros e quilômetros abaixo do que fora uma grande cidade. As coisas haviam voltado a ser o que era. Mas por que eu? Mas por que não eu? Se não tivesse sido eu não saberia. E tendo sido eu soube. Apenas isso. O que é que me havia chamado? A loucura ou a realidade? A vida se vingara de mim. E a vingança consistia apenas em voltar, nada mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Às vezes a vida volta. Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E tão imundo estava eu, naquele meu súbito conhecimento indireto de mim, que abri a boca para pedir socorro. Eles dizem tudo, a Bíblia, eles dizem tudo. Mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos me chamarão de enlouquecida. Pessoas iguais a mim haviam dito. No entanto, entendê-las seria a minha derrocada. Mas não comereis das impuras, quais são a águia e o grifo e o esmerilhão, e nem a coruja e nem o cisne e nem o morcego, nem a cegonha e todo o gênero de corvos. E tudo que anda de rastos e tem asas será impuro, e não se comerá. Sem desfitar a barata, fui me abaixando até sentir que meu corpo encontrava a cama. E sem desfitar a barata, sentei-me. Agora era com os olhos erguidos que eu a via. Agora, debruçada sobre a própria cintura, ela me olhava de cima para baixo. Eu havia prendido de fronte de mim o imundo do mundo. E desencantara a coisa viva. Eu perdera as ideias. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora.
Eu a via toda, a barata. A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, não. Ela mesma não tem lado direito nem avesso. Ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto, fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava e não era um rosto. Era uma máscara de escafandrista. Aquela gema preciosa, ferruginosa. Os 2 olhos eram vivos como 2 ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Seriam salgados seus olhos? Se eu os tocasse, já que cada vez mais imunda eu gradualmente ficava. Se eu os tocasse com a boca, eu os sentiria salgados? Finalmente, meu amor, sucumbi e tornou-se um agora. Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Era assim. O país estava em 11 horas da manhã, superficialmente como um quintal que é verde, da mais delicada superficialidade. Verde, verde, verde é um quintal. Entre mim e o verde, a água do ar. A verde água do ar. Vejo tudo através de um copo cheio. Nada se ouve. O resto da casa, a sombra está toda inchada. A superficialidade madura. São 11 horas da manhã no Brasil. É agora. A barata de súbito vomitou pela sua fenda mais um surto branco e fofo. Ah, mas a quem peço socorro, se tu também? Pensei então em direção a um homem que já fora meu. Se tu também não me servirias agora, pois como eu, tu quiseste transcender a vida e assim a ultrapassaste. Mas agora eu não vou mais poder transcender. Vou ter que saber e irei sentir a quem eu quis pedir socorro. Transcender é uma transgressão, mas ficar dentro do que é, isso exige que eu não tenha medo. Eu vou ter que ficar dentro do que é. Mas o que minha boca não saberia